Oi, gente! Começando o nosso podcast Bastidores, e você já nos acompanha há algum tempo. É uma alegria ter a sua companhia, e você sabe que aqui é um bate-papo muito descontraído para a gente poder analisar materiais audiovisuais que trabalham com a pregação do Evangelho. Obrigada pela sua companhia, mas aqui a gente também tem uma boa companhia, não é, Moisa? Tudo bom? Sempre por aqui, né, Ben? Legal, bem-vindo. Bom ter você com a gente. Mas tem mais gente aqui na mesa. Com certeza. Bora lá, hoje a gente conversa sobre o episódio 4 da temporada 2. Segunda temporada, exato. Eu já gosto do nome. Né? Eu já gosto do nome, Oportunidade Perfeita. Pensa aí Olha só. qual que foi a sua oportunidade perfeita, ou se você ainda está esperando pela oportunidade perfeita, porque ao longo do episódio de hoje nós vamos falar muito sobre isso. Apresenta os nossos convidados, Moisa. Bora lá. Nós temos a honra de ter aqui comigo meu amigo, pastor Ismaili. Pastor, você é líder dos pastores das escolas adventistas, é isso? Isso, eu Explica pra tenho gente. só prazer estar com vocês aqui também, Olá, né? pastor. A gente tem a responsabilidade de cuidar da pastoral escolar nos 3 estados do sul do Brasil, aqui na União Sul-Brasileira, né? E agora eu tô com vocês aqui, tô feliz demais. Então, Legal, vamos bem-vindo. falar um pouquinho sobre a Bíblia, né? Pastor, Bora lá. explica só uma coisinha pra mim. Como é que Sim. funciona a pastoral? Significa que cada escola tem um pastor que cuida, que é responsável? Como é que é? Rapidinho, só pra gente entender. Isso, cada escola ou unidade escolar tem um pastor. Dependendo do número de alunos, tem mais de um pastor. E eles Aham. formam um setor na escola chamado pastoral escolar. Ah, ok. Então, a minha responsabilidade é gerenciar as pastorais escolares dessas unidades escolares aqui da União Sul-Brasileira. Então, é fazer projetos, fazer visitação, local e tantas outras coisas também. Perfeito. Então, a gente tem pastores nas escolas adventistas de todo mundo, de todo o Brasil, Isso e é aqui importante no sul saber. do Brasil também. Com Isso. certeza. Maravilha. Com certeza. Bem-vindo, pastor. Massa demais. E também temos a honra de ter meu amigo Andrei Bedeni. Andrei Bedeni, ele é famoso aí, viu, Ben? Famoso, né, Andrei? Tudo bom? bom. Bem-vindo. Tem um canal bem legal no YouTube, tá meio paradinho lá, né, irmão? Mas explica pra gente o que você tá fazendo hoje, o que era esse teu canal. Então, bom dia a todos, ou boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que a pessoa estiver assistindo, né, Andrei? Também. Que seja bom, né? Agradecer o convite, estar aqui com vocês. E trabalhei com esse canal que está parado por 12 anos. É um canal de cultura pop, analisava a história. Eu gostava mais de analisar os bastidores, por isso que eu gosto de Olha, estar aqui, porque a olha. gente vai analisar Olha um pouco os só. bastidores. Quando eu era criança, eu gostava muito de efeitos especiais e queria entender como que as produções audiovisuais eram feitas. E aí eu me especializei em edição de vídeo, efeitos especiais, e aí surgiu a oportunidade de começar um canal e minha curiosidade de como as coisas eram feitas, um filme, um desenho, e foi assim que Legal. comecei o canal. Legal. Trabalhei 12 anos e aí comecei a cansar um pouco de falar da mesma coisa por tanto tempo. Aham. E agora eu migrei assim para um outro nicho, que é o nicho de Web3, que seria a nova onda da internet, que ela ainda está sendo construída, mas estou muito empolgado de estudar essas coisas e então assim fui para uma outra área, saí da Legal. zona de conforto. Foi uma oportunidade perfeita que apareceu. Legal, que legal. Fala só uma coisinha pra mim, Web3, o que diferencia da web anterior, como é que é? Só pra quem tá acompanhando a gente agora aqui, qual é o principal diferencial? Vou tentar simplificar. Ok. A Web3 ela preza muito pela sua privacidade. Então na Web2 você cria uma conta no Facebook, no qualquer Instagram. plataforma, você entrega os dados para essa plataforma e essa plataforma acaba armazenando isso num banco de dados que fica vulnerável para ser hackeado, para ser extraído. Elas vendem essas informações para empresas, é assim que elas ganham dinheiro. Na Web3 a gente vai para uma outra fase onde as pessoas vão ter mais controle, enfim. Vai ter mais privacidade. O que eu acho legal de a gente mencionar aqui é que o Andrei, ele é um pioneiro, né? Exato. Quando o YouTube estava começando os moldes ali, ele lançou esse canal dele, que foi muito legal. E agora tá de novo numa pioneiria aí com essa internet 3 aí, 3.0, é isso? Web3. Web3. A gente teve o Web 1. É um visionário, né? A Web Isso. 1 ela foi muito pautada por texto, então a gente vai Perfeito. lembrar lá dos anos 90 até o começo dos anos 2000. Nem blogs tinha na época. Muito texto. Web 2 é quando surgem as redes sociais. Web 3 é agora quando vem blockchain, Inteligência criptomoeda, artificial. NFT, metaverso. Então, mas isso é uma coisa que ainda está sendo construída. Sim. Aham. Mas a igreja já está pensando em como
evangelizar. Já vi iniciativas, por exemplo, em jogos, enfim, tem muita coisa acontecendo. Quem Legal. sabe aqui no Bastidores a gente pode analisar alguma coisa daqui a pouquinho, né? Claro. Deixa eu andar um pouco mais, mas hoje a nossa análise é sobre o episódio 4 da segunda temporada. E a gente já conversou aqui que fala sobre oportunidade perfeita. Você já pensou aí? Qual foi a sua oportunidade perfeita? Moisa, sua oportunidade perfeita. Você já pensou? Rapaz, perguntinha difícil, hein? Não estava no roteiro essa, né, pastor? Não tava. Realmente eu gosto, é mais fácil quando você pergunta, e essa edição aí, moço? Essa fotografia? Vamos à parte mais técnica, então. Vamos deixar a oportunidade perfeita para depois? Vamos. Então vamos lá. Agradeço. Começando, avaliando aqui o episódio de hoje. A gente tem aqui algumas histórias sendo contadas, o desenrolar de uma narrativa, de personagens que tem um grau de parentesco de acordo com o episódio, mas a gente não sabe se na Bíblia realmente, né, pastor, eles têm esse parentesco. Pode ser que seja só uma licença poética que foi usada aqui pelo diretor, pelo roteirista, mas a verdade é que ficou muito bacana essa relação da história do Zelote, né, com o paralítico do tanque de Betesda. Gessé. Deram um nome para ele. Deram um nome para ele. Então, a gente consegue entender um pouco mais do que aconteceu, além do que a Bíblia nos mostra. O que mais chamou atenção, Moisa, começando com o Moisa, que está aqui do meu lado esquerdo, o que mais chamou atenção nesse episódio? O que salta aos olhos, assim, no começo da nossa conversa? A gente é muito bem construído, né, esse episódio, né? Ele mescla bastante ali estilos de filmes por exemplo, ele começa ali mostrando o treinamento do Zelote, né? E isso me lembra aqueles filmes antigos do Bruce Lee e tal, aquela trilha Mais orientais ali, né? A pessoa já vai entregando a idade, né? Quem vai falando assim, não é, André? um pouquinho. Então, assim, ele é um episódio muito, muito bem construído. E ali a gente já joga a bola pro pastor, né? Por causa que, obviamente, houve uma liberdade criativa ali de construir um irmão pro Zelote, né? O Zelote é um personagem real da Bíblia. O paralítico do tanque de Betesda também é, mas a gente não tem relação nenhuma de que eles sejam, né? Irmãos, parentes, né? Sim. Mas a construção de roteiro, para mim, é uma maneira incrível de você dar mais familiarização com eles, né? Então você acaba se conectando mais com eles quando você dá backstories para esses personagens, né? Então, a Bíblia é óbvio que ela é perfeita, ela é muito melhor do que qualquer roteiro, né? Mas quando você transforma isso para uma série, para uma peça cinemática, né? Você precisa colocar alguns elementos para você criar conexões, né? E ali o autor ele resolveu criar essa conexão entre os dois, dizendo que eles eram irmãos. Mas tá errado, né, pastor? De cara a gente afirma que eles não eram irmãos. Essa relação não é bíblica. Isso, a pergunta tá errada é forte, né? Porque a gente pega um carinho pela série, Sim. a gente pega um carinho pelos personagens também. Mas assim, não é bíblico. Pelo menos a Bíblia não fala aqui, não sei se não aconteceu, a gente não sabe. Sim. Mas eu vou responder a tua primeira pergunta ali, o que salta aos olhos. Não sei se tu ia pegar o embalo aqui. Bora lá. Mas tentei buscar, enquanto o Moisa falava aqui, o que me chamou a atenção. Eu gostei muito da cena em que Jesus olha para a cruz, né? A gente até comentava antes aqui em questão de bastidor, já que é dentro do programa Bastidor. Sim, sim. E a gente sabe o que aconteceu depois, né? O povo que ali estava tentando entrar bem dentro da cena não sabia o que aconteceria com Cristo, né? Jesus, ele contempla a cruz. E aí quando a gente vai também para o personagem Simão, o Simão, ele olha a cruz também. Quando ele entra na cidade ali, ele contempla os caras que ali estavam. E aí a tradição diz que muito provavelmente o Simão também morreu crucificado. Então é forte quando a gente tem essas informações posteriores. Sim. E a gente agora vê a série, nossa, cara, faz muito sentido isso, que coisa forte. É porque a gente conhece. Olha que legal, tô pensando agora enquanto você fala, pastor. É porque a gente conhece o final da história. Isso. Né? A gente sabe qual é o caminho que Jesus vai trilhar até a cruz, né? E que a cruz é importante na história de Jesus e na história da humanidade também. Mas quem não conhece a história, essa cena não chama atenção, Andrei. Porque, e tava passando por ali, tudo bem que teve todo um contexto, né, de câmera lenta, de trilha, de coisa para poder valorizar aquele momento. Mas quem não conhece a história não chama tanta atenção, é apenas um momento bonito no meio do episódio. E aí eu começo a pensar assim, quando Jesus olha pra gente
e que nós passamos por algumas situações, por algumas oportunidades. Ele sabe o fim, mas nós não sabemos. Né? Então, a gente passa por algumas situações difíceis ou fáceis, Andrei, e Jesus está olhando para a gente e a gente, de repente, não valoriza alguma situação que pode acontecer e pode mudar a nossa vida. E daí Deus fica olhando assim, vai, meu filho, é agora, é o momento, é a tua vez, né? A oportunidade perfeita. Né? Então, acaba causando uma reação da gente pensar em situações que acontecem na nossa vida, que a gente não sabe o fim, mas que estão sendo apresentadas e Jesus está ali, na expectativa de que a gente tenha uma decisão, escolha um caminho. Não é o que acontece na cena, eu estou trazendo para uma outra reflexão agora, né? Sim. Mas é bacana a gente pensar sobre isso também. Meu contexto é escola, não sei se eu ia falar, mas agora meu contexto é escolar. Isso que tu falou tem muito a ver, agora puxando para o dia a dia aqui, que eles vão, vamos chamar o aluno tal. Dependendo do histórico do aluno, não, esse aluno aí não rola. Sim. Comportamento ruim, as notas lá embaixo e tal. Mas Jesus é esse Deus que olha para o amanhã, né? Que consegue ver o potencial nas pessoas. E isso ficou muito claro nesse episódio aqui, né? Um zelote, ele vê um paralítico, só que Jesus já está vendo o paralítico de pé. Andando. E o zelote do lado dele, como um discípulo, né? Esse é o poder de Deus, cara. De enxergar aquilo que a pessoa vai se tornar ali na frente. Né? Que bacana. Eu que acho que bacana. pro que você falou, daí que vem a importância da comunhão, que daí você consegue sentir Deus falando com você. Essa é a oportunidade, vai lá. Aproveita, porque senão talvez elas vão passando e você nem percebe. Ellen White tem um texto, né, que ela diz: Deus dá oportunidade para todos, o sucesso depende do uso que você faz com essas oportunidades. Então, no nosso dia a dia as oportunidades estão surgindo, mas se a gente não está em comunhão, talvez a gente não está percebendo. Vamos sublinhar essa frase que o André acabou de falar? Ele trouxe uma frase de uma escritora norte-americana, que a gente acredita que foi inspirada por Deus, né, Ellen White, e ela repete aí, André, ela fala... Não sei se é exatamente... Sim, mas o contexto, frase, né? Mas Deus dá oportunidade para todos. O sucesso depende do uso que nós fazemos dessas oportunidades. Se a gente agarra elas, se a gente deixa passar... E aí, trazendo para o que você falou no começo do programa ali, né? E o título do episódio, Oportunidade Perfeita. Eu sou uma pessoa que tem muito problema com isso. Porque na minha cabeça eu tento criar... O momento perfeito. Para daí dar Fazer alguma sequência. coisa. Então, eu vou começar um projeto. Tá, então eu vou estruturar todo o projeto como se fosse um podcast. Vamos criar um podcast. Enquanto a edição não tiver 100% perfeita, eu não lanço. Mas às vezes, na internet, se você perdeu o timing, perdeu tudo. E eu tive esse conflito para mudar de nicho. Eu falava muito de cultura pop e eu fui vendo que tinha uma oportunidade ali. Mas eu pensei, não. Então, primeiro eu vou estruturar um novo canal, eu vou deixar tudo redondo, eu quero começar do jeito perfeito. Mas se você... Cara, daí passou a oportunidade. Então, às vezes, a gente perde oportunidades perfeitas porque... não tem coragem, preciosismo. Você sabe que eu ouvi uma frase uma vez que faz todo sentido, que diz assim que o feito é melhor que o perfeito. Pois é, boa. Porque o perfeito pode ser que nunca chegue. Esse E é o um feito problema. vai sendo aprimorado, né, na medida em que a gente vai fazendo. Eu tô falando aqui como se eu soubesse e fizesse exatamente dessa forma, mas eu me identifico muito com você, viu? É complicado. Mas serve pra gente, né? Então, o às feito vezes, é melhor que o perfeito. Eu acho que a comunhão ela ajuda muito nisso. Porque para quem é mais perfeccionista ou para quem não tem coragem, tem medo de, às vezes, começar alguma coisa nova, sair do... Tô num emprego, vou ter que mudar de área, começar outra faculdade. Acho que Deus vai ali te incomodando e te cutucando. Para direcionar, né? Para poder direcionar. Agora, falando sobre essa oportunidade perfeita, quando Jesus chega naquele espaço onde tem o tanque de Betesda, pastor, só contextualiza pra gente o que era esse lugar, esse espaço na época de Cristo, na época que tinha tantas pessoas, porque a Bíblia fala pra gente que aconteciam milagres ali, né? Que o tanque, as águas eram agitadas, as pessoas eram curadas, muitas pessoas ficavam por ali. Só contextualiza pra gente historicamente o que era esse espaço. Esse relato está em João capítulo 5. E ali, historicamente, Jerusalém era um centro religioso que atraía muitas pessoas, né? Muitos grupos religiosos também. Esse local que a Bíblia fala ali no versículo 2, ele ficava junto à porta das ovelhas em um dos 5 pavilhões. Então... era um espaço muito grande. Era um espaço bem grande, exatamente. E tudo indica
pelo que a gente consegue ler na internet e em livros e tal, está na internet é verdade, esse tanque, ele não era simplesmente um tanque que puxava água, mas era um local tipo uma piscina pública. Então, um primeiro ponto, ele era grande, não era um tanquezinho assim. E esse local, de acordo com o texto sagrado, diz ali que de vez em quando passava um anjo, agitava as águas e quem chegasse primeiro lá seria curado. Só que quando a gente vai na nossa Bíblia, como eu estou com a minha aqui, esse texto está entre colchetes. Então existe a possibilidade de que isso não estava no texto original, mas tenha sido acrescentado posteriormente. Então, mas como está aqui no texto, está entre colchetes, é aceito, por isso que está na Bíblia, né? Só que não significa que de fato tinha um anjo lá. Mas a gente pensa assim, poxa, daqui um pouco houve algum movimento, alguém entrou lá, saiu dizendo que tinha sido curado, e aí gerou uma crendice popular ali, cara. E aí pensa alguém que está paralítico, né? Há tanto tempo sem poder andar, há tanto tempo com alguma situação assim, ele tem que se agarrar a alguma esperança. E eu imagino que esse paralítico com 38 anos com uma enfermidade ali, ele olhava para todo um contexto, pensava, eu preciso ter alguma coisa para um porquê viver. E ele olhava então para essa possibilidade de uma água que era agitada e falava, eu vou acreditar nisso. Sim. Só que agora entrando no episódio ali, a gente vê pelo episódio que ele tinha uma crença no Deus verdadeiro. Ele conhecia Deus, né? Claro que isso faz parte da narrativa, né, Moisa, do episódio ali. Mas é bacana a gente ter esse contexto histórico de saber, não, aquela água ali era uma crendice popular. Perfeito. Tem duas coisas que me saltam aos olhos quando eu vejo esse episódio. Eu acho que eu sempre falo isso, né, Moisa? Que esse é um dos meus preferidos. Cada vez que a gente fala de um episódio aqui, eu falo, esse é meu preferido, é o meu preferido. Mas esse é muito bom, como todos os outros, né? Mas ele salta aos olhos da gente algumas situações, esse olhar de Jesus para a cruz, né? Esse encontro de Jesus com o paralítico do tanque de Betesda. Aqui no episódio tem o nome de Jessé, né? Tem duas situações bem interessantes que eu acho que a gente podia analisar, trazer para a nossa realidade. A primeira delas é que quando Jesus chega para conversar, para falar com o paralítico, a Bíblia fala para a gente que ele está ali há 38 anos, né? Então, provavelmente, é a pessoa mais antiga que estava naquele lugar. Né? A Bíblia não fala, mas talvez seja. Possível. Né? Talvez seja. Então, ele conhecia todo mundo que estava ali. Né? E quando Jesus pergunta para ele se você quer ser curado, e essa pergunta é impressionante, e a resposta que ele dá, sabe, me mexe com o coração, ele fala assim, Senhor, mas como eu posso ser curado se ninguém me ajuda? Então, o primeiro ponto, ali, a impressão que eu tenho é que todo mundo cuidava de todo mundo. Por quê? Se a água vai se mexer, eu tenho que ficar de olho para quem que vai entrar na água antes de mim, para eu poder sair e poder conseguir entrar na água. Então, todo mundo cuidava de todo mundo, o movimento de cada um. Mas ninguém se importava com ninguém. Quando fala cuidava, não é no sentido de cuidar, assim, ver se está bem. Exato. Porque com quando compaixão. ele fala, né, todo mundo cuida de todo mundo, ou seja, eu estou cuidando da vida do outro, eu estou vendo o movimento do outro, eu estou analisando o outro, mas eu não me importo com o outro, né, para poder ajudar, para poder tirar de onde está e levar até as águas. Então esse é o primeiro ponto. Todo mundo cuidando de todo mundo, mas ninguém se importando com ninguém. Tem alguma coisa a ver com a realidade que a gente vive hoje? O que vocês acham? Eu vou responder aqui, vocês Vai, pensam. pastor, vai falando. Eu gosto quando a gente fala e o Andrei fica olhando assim e pensa. Eu vejo os neurônios ali sacudindo, né, Andrei? A resposta dele vai vir para acabar depois, certeira. né? Então eu vou na minha mais feijão com arroz aqui. Eu vejo nesse texto aqui, e tu usou a expressão me salta aos olhos, o que muito me pega aqui é a questão da solidão, né? Sim. Porque é dito no texto bíblico que tinha muita gente lá. E a gente percebe pela questão histórica que era um tanque bem grande. Então, tinha muita gente, tinha uma multidão de pessoas, todo mundo enfermo. Só que ali tinha um cara com 38 anos, aliás, com uma doença de 38 anos ali acompanhando ele, que ele era um sozinho. Então, imagina, ele tá no meio de um monte de gente, mas na real ele tá sozinho. É só ele. E isso acontece com a gente hoje, é muito fácil acontecer. Em diversos contextos, no trabalho, trabalho com um monte de gente aqui, de repente quem está em casa ali também tem um né? contexto de faculdades, em vários grupos, só que várias vezes a gente está sozinho no meio de um monte de gente. Isso é algo a se pensar, porque é muito ruim quando isso acontece.
né? É difícil a gente lidar com a solidão, porque nós fomos criados para viver no coletivo. A real é essa, né? O Moisés quer falar, mas só completar aqui. Por favor. Eu lembro do poeta inglês, o John Donne, que ele fala que nenhum homem é uma ilha, né, cara? Então Deus nos criou para companhia. É muito ruim quando a gente se sente sozinho, sem ninguém para nos ajudar a chegar a uma água que seja, né? Sim, sim. Que incrível, pastor. E pegando o teu gancho aqui, né? Porque a história ela é construída nesse episódio dos dois personagens, né? E a gente vê ali os dois tomando caminhos e decisões que literalmente separaram os dois irmãos, né? Um foi levado por um extremismo, né? O pastor talvez possa comentar depois pra gente sobre os Zelotes, né? Ele, numa revolta, talvez, com a religião do momento ali, ele acaba indo para esse grupo de extremistas. E o outro acaba buscando ali uma espécie de ateísmo, praticamente, né? De crenças pagãs ali, né? De uma crendice local ali, né? Claro que num anseio de cura, de desejo, né? E o que o pastor falou é muito real, né? Porque o ser humano não foi feito para ser uma ilha. E se você não se conecta com o verdadeiro autor da vida e através disso conseguir boas companhias, pessoas que te levem para lugares melhores, a gente é meio fadado a trilhar caminhos perigosos, que foi o que aconteceu com os dois personagens. Que tem um final feliz ainda. Tem um final feliz. A gente espera que tudo tenha um final feliz, né, Andrei? Tem uma cena, né, que os dois se julgam, os dois irmãos se encontram, os dois irmãos meio que um julga o outro como se... Das decisões. Pelas decisões. E eu, assistindo o episódio, eu tava tentando me transportar para aquela época e tentando entender a cabeça de cada um. E no caso ali do paralítico, tipo, ele conhecia Deus, ele conhecia a religião, o judaísmo e tal, né? Sim. Então, assim, o que leva alguém a acreditar numa crença pagã? Provavelmente... Essa é uma boa pergunta, viu? Provavelmente, assim, tô tentando entender a cabeça do personagem e do próprio paralítico. Então, eu acho que naquela época, um mundo sem internet, sem nada, provavelmente tinha muitos paralíticos e pessoas com doenças Problemas que físicos, né? viviam a vida inteira e não eram curados. Então, assim, eu acredito em Deus, Deus pode me curar, mas não tô vendo ninguém ser curado. Mas aqueles lá, tem gente que sai curada. E ele acabou se agarrando a algo que ele conseguia ver. Sim. Porque a nossa crença, no geral, é baseada na fé, e a fé a gente não pode ver. E acho que aí ele... O desespero, né? Pela solidão, leva a isso. Talvez ele até tivesse depressão, alguma coisa assim. Sim. Né? E aí aquilo ali era a única oportunidade que ele encontrou. Que ele conseguia palpável, né? Sim. E falando um pouquinho sobre o personagem, né? Moisés, eles construíram um personagem que, ao você olhar para ele, né, o figurino, a maquiagem, a estrutura toda, você já sente o sofrimento, sem ele abrir a boca. Não, a gente vai repetir isso quantas vezes for necessário, do quanto a gente é fã, né, da série e de como a gente vai vendo o crescimento. É claro que a primeira temporada é maravilhosa, né? Eu sou fã, mas assim, na segunda a gente vê ali um crescimento em tudo, né? Na estrutura, na fotografia que vai melhorando, nas roupas, né? Nos figurinos, né? E é claro que tudo isso ajuda na interpretação do personagem, né? Mas eu também sempre falo, e vou falar sempre aqui, no poder e no dom que esses atores têm, né? O personagem de Jessé, ele transmite muito com o olhar, né? Sim, ele não precisa falar nada, ele só olha, a gente entende o que ele quer dizer. E a gente cria diretamente já uma relação ali com ele, porque, e já dando, né? Pulando já para outra parte, porque ao mesmo tempo que você se conecta, você sofre junto com ele, depois da cura, é tão bonitinho de ver, ele fica irrequieto, ele dança, ele fica o tempo todo se mexendo, como tipo assim, cara, eu passei tanto tempo sem poder fazer isso que agora não vou parar mais. Então, ponto aí pro diretor, pros atores e pros roteiristas e para todo mundo. Perfeito. Então, eu falei que duas coisas me saltaram aos olhos nesse momento, né? A primeira delas é essa, né? De que ali a gente percebe que todo mundo toma conta de todo mundo, cuida da vida de todo mundo, mas ninguém cuida especificamente com carinho de ninguém, né? Mas uma outra coisa que me chama muita atenção é a resposta mesmo que Jessé dá a Jesus, né? Quando ele pergunta, você quer ser curado? Gente, a oportunidade perfeita, né? Tá ali, o rei do universo, né? O criador tá ali, pedindo se você quer ser curado, e você faz o quê? Você culpa os outros.
você joga a responsabilidade para o outro. Você tira o foco de você e coloca nas pessoas que estão ao seu redor. A gente não faz isso, Andrei? O tempo todo, né? Começa lá com Adão. Eu costumo dizer que é a síndrome de Adão. A culpa isso sempre aí. é do outro, né? A gente faz. E eles Infelizmente. deixaram isso muito evidente nesse diálogo, né? Eu acho que sim, e não sei nem o que passava na cabeça dele, porque talvez o sofrimento, a solidão, e você vive numa bolha ali que você perde completamente a noção das coisas. Sim. Então eu imagino que a pergunta de Jesus geralmente é igual, né? Jesus vai no Jardim do Éden e pergunta para Adão e para Eva, é a mesma coisa, assim, é tentando te puxar de volta para você enxergar a realidade ou para você enxergar o que está acontecendo. Geralmente Deus faz perguntas para gente se questionar e tentar Pra gente se olhar, né? entender o que eu estou fazendo errado, tá? Por que isso está acontecendo? Eu acho que é nesse caminho. Sim. Essa pergunta de Jesus, ela é muito emblemática, Muito, porque né? Sim. é óbvio, né? Não, pera, tu quer ser curado? Cara, Não, eu tô há não, tô aqui 38 esperando o quê? anos aqui. É óbvio que eu quero ser curado. Mas não foi isso que ele respondeu, né? E não foi o que ele respondeu, porque como é impactante demais essa pergunta, eu não sei se ele teria uma resposta, parece que ele foge da lógica, né? Eu quero, mas aí vem para síndrome de Adão. Sim. Todo mundo vem antes de mim, ninguém me leva até o tanque e tal. Então, Jesus, ele é o Senhor das perguntas também, né, cara? Nosso Deus é o Senhor das perguntas. Porque com a pergunta que Deus faz ao longo da história bíblica, aqui, sobretudo no nosso objeto de estudo aqui, ele vai lá no, sabe, lá, cerne lá da no, questão. Às vezes no cerne da machuca, né? Ela pega lá com Jó, por exemplo. Cara, as perguntas que Deus fazia para Jó, Sim. naquela sim. situação, é difícil. E aí o convite que é feito é para autoanálise, né? Profundo, assim. De repente, passa o tempo, agora entrando na mente do Gessé, né? Gessé. O Aham. paralítico. Do paralítico. Imagina ele daqui a 1 ano, revisitando na memória essa cena, né? Cara, eu não acredito. Jesus perguntou se eu queria ser curado, eu vim dar uma desculpa, nada a ver aqui. Era só falar sim. De repente ele teria me curado mais rapidamente ainda, eu teria mais tempo andando. Então, o poder de uma pergunta num relacionamento interpessoal, né? Para você impactar a pessoa, tirar ela de uma zona de conforto. E a gente volta no início ali. Todo mundo via o paralítico deitado. Jesus, ele tinha a capacidade de ver o paralítico em pé já. Gente, vamos sublinhar essa frase também do pastor Ismael aqui. O que Jesus honra. via... Fala de novo, pastor. Olha pra câmera ali. Fala de novo. Jesus via o paralítico como? Não, Jesus, na real, todo mundo via o hoje, né? Ele ali deitado. Só que Jesus, ele tem essa capacidade de enxergar o depois do paralítico em pé, né? Então, se você está deitado hoje, né? Se você cansou, se você está pensando em desistir, se você está desanimado, se você acha que não dá mais e não quer sair de onde você está, lembra disso que o pastor Ismael acabou de falar pra gente. Jesus vê você já em pé, resolvendo, sabe? Recebendo os resultados daquilo que você está esperando, mas não sai do lugar, né? Vitória, sucesso, bem-estar, saúde, bons relacionamentos. Então, Jesus vê lá na frente. Então, levanta e anda, né? Mais ou menos É isso. isso aí. Muito bom. Pega a maca e sai daí. Pega a maca e sai andando, né? Boa. E mostra para todo mundo e compartilha. E lembre-se, você não está sozinho, apesar de estar rodeado de pessoas. E acreditar que as pessoas não se importam com você, não se preocupam com você, não te ajudam, existe aquele que te criou, sabe o que você precisa, sabe pelo que você está passando e está chegando aí para te dar a melhor das oportunidades. É isso aí. E o que eu acho legal, e de novo, né, a irmã Damares devia estar aqui, né? Sim, a gente sempre fala isso, né, Damares? Deus, chega de fazer programa sem você aqui na bancada. Vem pra cá. Porque Jesus poderia ter curado ele sem perguntar, né? Exato. Porque assim, Jesus viu ele paralítico ali no canto, era óbvio que ele queria ser curado, né? Mas cabe a nós querermos a cura, né? Se a gente não tiver a iniciativa do pedir, do querer, não adianta ele ter o poder, porque ele não vai usar, ele não vai contra a nossa vontade, né? Então, por mais que ele tenha observado ali o paralítico, e obviamente ele queria a cura, ele E sabe uma precisava... coisa interessante? Por favor.
Se Jesus não perguntasse, o paralítico não teria iniciativa. Então ele provavelmente não teria sido curado. Ficaria por ali mais 38 anos. Então talvez isso mostre que quantas vezes, né, Deus vem até a gente nos cutucar, usa pessoas, usa situações para tentar nos mostrar alguma coisa. E às vezes a gente não percebe. E se Deus não fizesse isso, a gente não teria a iniciativa de orar por aquilo. Nossa, peraí que tá explodindo a cabeça aqui, né? Olha só o que o Andrei tá falando pra gente aqui. O óbvio tem que ser dito pra Deus. Porque Deus quer que a gente reconheça o óbvio na nossa vida. Não porque ele não saiba, mas a gente precisa reconhecer. Eternizar. Senão a gente não vai também querer a mudança e talvez ter forças pra fazer. Porque nem você nunca andou. Ou ele andava, né? Ele ficou machucado, acho, não sei. No episódio... O episódio diz que ele caiu de uma árvore, né? Mas a Bíblia não traz essa informação, né? Então, 38 anos sem levantar, eu não sei, mas ele acho que ele teve que fazer. Porque eu lembro que quando eu fui atropelado por uma bicicleta, gente. Olha só. Olha aí. Tava andando na Qual foi, calçada, gente? na esquina da Igreja Central de Curitiba. Não foi no sábado, mas foi num dia de semana e tem 2 ruas que se cruzam, assim, então eu passei meio que num ponto cego, não sei, e a bicicleta veio e me atropelou. E aí Você tava a pé e a bicicleta já atropelou. Na calçada, isso. E aí eu dei um rodopio, assim, caí e tal, e resumindo a história, eu rompi o ligamento do pé. Nossa. Fiquei 2 meses usando bota, sem conseguir encostar o pé no chão. E aí, pra voltar, tem que fazer fisioterapia. Então, assim, esse processo de conseguir encostar o pé no chão, reaprender a andar, não foi fácil. Gente, a produção sabia disso? Porque a gente não tinha essa informação. Não, mas eu lembrei agora também. Mas olha só, encaixou perfeitamente com o É verdade. episódio. Então eu fui meio que Esse um sentimento, paralítico ali por né? 2 meses. Cara, e não foi fácil. Então eu imagino que ele, 38 anos sem mexer nada, Sim. deve ter doído tudo, não sei. Então ele teve que fazer um esforço. Acreditar, fazer um esforço pra voltar a andar e sair andando. E não seria natural, né? não Se sei, você tá talvez- falando de um acidente que aconteceu e que levou meses com a bota, com o processo... Ali foi na hora. Então acho que é uma coisa sobrenatural. Jesus Com certeza. colocou, não sei. Provavelmente já devia estar atrofiado, as perninhas finas ali, né? Deus restaurou ali na hora e Sim. pela fé, né? A vida voltou pela fé. Isso. Pela fé, né? Então, há muitos contextos que a gente pode trazer para a nossa vida, né? Para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos. A gente sempre gosta de falar aqui que o The Chosen não substitui a Bíblia, Sim. né? De maneira nenhuma, né? E a gente entende, como comunicadores e como pessoas que acreditam em Cristo e seguem a Cristo, a gente entende que esse material, o The Chosen, a gente vê como sendo um material, ele nos ajuda a ir à Bíblia, né? Eles pode nos trazer estímulos, vontade da gente entender um pouco mais, da gente estudar um pouco mais, mas ele não substitui a Bíblia. Então a nossa intenção aqui não é que você fique só assistindo ao The Chosen e acompanhando aqui o bastidores, né? Mas o nosso interesse, a nossa intenção é que você vá à Bíblia, você vá às histórias, você desenvolva um relacionamento mais próximo, genuíno com Jesus, para que você possa ter confiança, né? E estimular a sua fé, para que ela possa lhe mostrar quando as oportunidades perfeitas chegarem, né, pastor? Com certeza. O The Chosen, ele é um instrumento de pregação do evangelho, Exato. de um instrumento de valorização da palavra, né? Rapidinho aqui, outro dia eu estava em São Paulo, numa padaria, minha esposa estava fazendo algumas compras e eu fiquei lá para passar o tempo, sentou do meu lado um senhor muito comunicativo, bem mais do que eu, e ele começou a falar do The Chosen. Ai, que legal. Detalhe, ele era ateu, Olha isso. não acreditava em Deus, mas ele já estava ali ansioso pelas novas temporadas. Como que explica isso, né? É o poder de um instrumento de comunicação, Sim. de chegar numa pessoa que talvez Uma não leria a mensagem Bíblia, especial. Sim. né? Então hoje ele já está despertado lá, nunca mais falei com ele, nunca mais vi, mas ele está ali alerta, poxa, quando vai vir a nova temporada? Daqui um pouco, quem sabe ele já não leu a Bíblia também, né? Para comparar, sabe?
e aí Deus, tenho certeza, está trabalhando no coração dele. Esse é o poder de uma série como essa. Né? Exato, o Espírito Santo vai usando todos os elementos, todas as ferramentas para levar a mensagem para as pessoas. E como somos diferentes, com cada um funciona de uma forma. Então, para um, de repente, é uma música que toca o coração, para outra é uma série, para outro é um filme, para outro é um livro, enfim, são materiais que estão à disposição para que o Espírito Santo possa tocar a gente também, né, com essa mensagem tão especial. A gente está caminhando aqui para o final do nosso episódio de hoje, mas eu queria que vocês resumissem o que o episódio Oportunidade Perfeita significou para vocês. Trazendo assim, né, para sua vida, o que te impactou, o que trouxe, que você passou a olhar diferente depois de assistir a esse episódio. O Andrei tá olhando para o lado pensando, Moisa quer começar enquanto ele pensa, pastor já sabe o que vai dizer. Já sei, mas... Então começa o pastor, vai lá. Não, tem várias coisas que me chamaram a atenção. Vou escolher uma aqui aleatoriamente, tá na minha cabeça aqui. Perfeito. Foi quando o paralítico ele foi curado, a cena que ele fica em pé ali, se reconhece como um ser que anda agora novamente. O que ele faz? Beleza, os caras interrogam ele, como assim tá com uma maca na mão, está na Bíblia, certinho e tal. Mas de acordo com o episódio, ele tem o desejo de contar essa boa notícia pro irmão dele. Uhum. Então agora ele tem a iniciativa de revisitar a família dele, a realidade que ele vivia lá no passado, cara. Poxa, a gente era tão próximo, a gente dividia tantas experiências positivas e agora eu tô andando de novo. Para quem que eu falo isso? Pro meu irmão, para minha família. Para quem que eu Então, conto? nesse momento ali, me chamou bastante atenção porque ele, apesar de toda a distância, todo o distanciamento dele com o irmão, apesar de ter recebido a informação, de acordo com o episódio, de que o irmão vinha todo ano ali e nunca tinha visto ele, ainda assim, ele tinha dentro do coração o valor da família. E eu acho que é bonito isso, né? Quando a gente vive uma experiência legal, quando a gente acontece algo bacana na nossa vida, essa boa notícia a gente quer compartilhar. Sim. É verdade. E aí a gente lembra de pessoas importantes para nós. E apesar de tudo que aconteceu entre os dois ali, né? Ainda assim, aquele irmão dele, ele amava bastante, sabe? Então, isso me chamou bastante atenção. O valor da família. Legal. Quando a gente tem uma notícia boa, Sim. cara, a gente quer compartilhar com quem a gente ama, né? Vou Ok. pegar o gancho aqui. Vai lá, Andrei. Uma coisa que me chamou a atenção, eu gosto muito dessa coisa de efeito borboleta, sabe? Sim. Sim. E aí, a gente estava comentando aqui antes de começar a gravar. O fato do irmão ter aceito o chamado, entre aspas, ter sido curado, e aí vai atrás do outro irmão para contar essa novidade, eu não sei se isso é bíblico, mas na série isso evita que ele seja morto. Porque Sim. dá a entender que ele ia para uma luta ali, ele poderia ter sido morto. Mas o fato do irmão foi curado, foi atrás lá para contar a novidade, isso Trouxe salvação por trouxe você. uma salvação também pro seu irmão. A gente pode trazer essa análise, fazer de várias formas, né? Pode ser que eles não sejam irmãos de verdade, porque a Bíblia não verdade. fala isso pra gente. Mas você tem um amigo, que é como se fosse um irmão, e você, ao compartilhar as bênçãos que Deus fez na sua vida com esse amigo, que pode ser irmão de sangue ou não, você pode contribuir em levar a salvação para ele também. Né? Então ele Também pode tá evitar de ser abençoando ele. morto, não morto fisicamente, mas morto espiritualmente, né? Então se você compartilhar a boa nova com ele também, Abençoa ele também daí. abençoa ele também. E aí, Moisa? Para mim, o que fica desse episódio é tentar enxergar a água da vida além dos meus olhos. Porque o paralítico, ele só conseguia ver o tanque que se mexia, que talvez viesse a melhorar alguém ali, né? Era isso que ele via. E quando ele se confrontou com a verdadeira água da vida na frente dele, ele não reconheceu. Então, para mim, com que a gente possa também reconhecer o autor da vida quando a gente estiver de frente com ele. Reconhecer. Pois é, gente, a gente vai encerrando. E para você, o que mais chamou a atenção nesse episódio? Comenta com a gente aqui, né? Deixa seu comentário, participa com a gente também, interage, porque é bom a gente saber a sua opinião, é bom saber como esses materiais têm tocado a sua vida, porque esse é o nosso objetivo, que a mensagem de esperança alcance o nosso coração e alcance o seu coração também. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela companhia de todos aqui. Valeu. E a gente volta com o próximo episódio daqui a pouco mais, tá bom? Um beijo no coração, até lá.